O juízo final ou final do mundo tem sempre uma conotação muito negativa, mas para os seguidores de Jesus, isso não representa nenhuma ameaça. Na verdade, o fim do mundo será o acontecimento mais espetacular que a alma alguma já viu. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o santuário de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Imagine uma cidade descendo dos céus, adornada por Deus, onde não haverá mais morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem dor. Será o início da época mais gloriosa de toda a terra, aonde o pecado finalmente será destruído e os salvos reunidos. Hoje vamos entender em que parte da cronologia profética de Deus é que nós estamos. Noé sabia e construiu uma arca. Os magos do Oriente sabiam e foram à procura do rei Bebé. André, como a gente viu na lição passada, também sabia e avisou Pedro a dizer que tinha encontrado o Messias. Assim como Jesus, como nós vimos na lição passada, ele sabia em que ponto da cronologia profética ele estava. E ele esperou o momento exato para dar início ao seu ministério público e para ser batizado. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje, através do estudo que vamos fazer, nós vamos entender em que ponto nós estamos e vamos entender também o quão próximo nós estamos da chegada de Jesus. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na última lição nós vimos que Gabriel voltou para acalmar o servo Daniel sobre as suas perturbações e as suas inquietações sobre o que significava estes 2300 dias. E nós ficámos a saber que apenas 490 dias estavam destinados ao povo judeu. Nós entendemos que começou em 457 a.C. e terminou em 34 depois de Cristo. Significa que faltam 1810 anos para finalizarmos esta profecia. E se nós juntarmos 34 anos aos 1810, nós chegamos ao ano de 1844. Mas isto é apenas o primeiro passo. Nós precisamos entender qual é o significado. Em primeiro lugar, o que é o santuário em si. E em segundo, o que é a purificação do santuário, para entendermos o que é que aconteceu em 1844. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Depois de Israel ter deixado o Egito, Moisés foi ao Monte Sinai e recebeu instruções para construir um santuário, para que a presença visível de Deus habitasse no meio do seu povo. Deus disse a Moisés que copiasse o modelo que lhe mostrou. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Era importante que Moisés copiasse exatamente o modelo até ao mínimo detalhe, porque Deus, com este santuário que ele queria criar na terra, ele queria simplificar, mostrar o plano da salvação que ele tinha para nós. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Se Deus queria que ele copiasse através de um modelo, significa que havia já um santuário. Sendo assim, onde é que estava este outro santuário que Deus quis que Moisés fizesse uma cópia? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. A versão do santuário construído por Moisés nós vamos chamar do santuário terrestre. Ele é constituído por 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Cada área simboliza uma fase do plano de salvação, onde nos mostra como Deus perdoa os nossos pecados e nos restaura à sua semelhança. O pátio simboliza o nosso mundo, onde Jesus se tornou o Cordeiro, cujo sangue apaga os nossos pecados. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O lugar santo simboliza o Espírito, que ao entrar em nós nos purifica e nos prepara para que nós possamos viver em harmonia com as leis do céu. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto que quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Todos estes serviços que eram operados no santuário terrestre eram sombras do trabalho de intercessão que Cristo veio fazer por nós, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da preposição ao que se chama o santuário, ou lugar santo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Dentro do santuário haviam 2 compartimentos e ambos estavam separados por uma cortina grossa. Primeiramente, depois do pátio, nós tínhamos o lugar santo e depois tínhamos o lugar santíssimo. O lugar santo tinha um castiçal, a mesa dos pães da preposição e o altar de incenso. O lugar santíssimo tinha um incensário de ouro e tinha a arca do concerto, aonde estavam as tábuas da lei de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus e entregues a Moisés. Os serviços dos sacerdotes nestes 2 compartimentos ensinam como é que Jesus ministra no santuário celestial. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. No serviço diário, os sacerdotes entravam no lugar santo todos os dias para ministrarem os serviços de sacrifício e oração. Desde 31, a data em que Jesus ascendeu aos céus após ter sido crucificado, ele tem apresentado todos os dias o sangue que derramou na cruz por cada um de nós. Uma vez por ano, num dia chamado Dia da Expiação, é que se podia entrar no lugar santíssimo. Este solene serviço anual era o momento em que se fazia a purificação do santuário. E esta, meus amigos, é a purificação do santuário que fala em Daniel 8:14. Sendo assim, nós já percebemos que, através das contas, que em 1844 o santuário foi purificado. Mas que santuário foi purificado? Sendo que o santuário terrestre foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Unicamente a profecia só se pode estar a referir ao santuário celestial, onde Jesus está a ministrar por nós. Mas para podermos entender o que é verdadeiramente a purificação do santuário, nós temos de entender primeiramente o que é que sujava o santuário. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado. Os pecadores no antigo Israel colocavam a mão sobre a cabeça de um animal inocente, confessavam os seus pecados e depois matavam o animal, degolando-o. Este ritual representa o facto de que os nossos pecados mataram Jesus, e por isso Jesus também era chamado do Cordeiro Imaculado de Deus, porque ele não tinha nenhum pecado e mesmo assim ele morreu por todos os nossos pecados. Depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. O sangue do animal sacrificado era derramado na terra e era aspergido nos 4 cantos do altar, para simbolizar o impacto que o pecado tinha nos 4 cantos da terra. Os nossos pecados não só nos magoam a nós, como magoam aos nossos próximos. E isto gera um efeito de geração em geração. E imaginem a quantidade de anos, de séculos, que o pecado tem vindo a desenvolver qualidades nefastas e negativas no ser humano. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. O sangue aspergido nas pontas simbolizava o registro dos nossos pecados e também das nossas confissões, que ficam guardadas no céu. E é esta acumulação de sangue, que simbolicamente
São os registros dos nossos pecados que sujava o santuário, e era por isso que era necessário anualmente um dia para se fazer a purificação do santuário. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. O dia da expiação era um dia solene no antigo Israel. Ninguém trabalhava ou comia. O dia era passado a analisar os pecados cometidos no ano passado, para que pudessem entender e abandonar por completo esses erros. O sumo sacerdote levava o sangue de um bode sacrificado para o lugar santíssimo e aspergiu sobre o propiciatório e depois sobre o altar de incenso, para purificar o registro de todos os pecados cometidos durante esse ano. Apesar da palavra dar essa ideia, a purificação do santuário não era uma limpeza com água e sabão. Era sim uma cerimónia que apagava o registro dos pecados escritos nas pontas do altar e os retirava do coração do povo de Deus. Os 2300 dias apontam para o dia em que o relógio profético de Deus chega a 1844 e entramos oficialmente nos últimos dias, a hora do juízo. E iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. João viu que a hora do juízo começou quando o templo no céu se abriu, e ele viu o lugar santíssimo onde a arca da aliança está guardada. Tal como o sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre no fim do ano, também Jesus entrará no lugar santíssimo do santuário celestial no fim da história da terra. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O Apocalipse predizia que o Evangelho, nos últimos dias, declararia ao mundo que vinda é a hora do seu juízo. É uma época em que as pessoas ainda vivem na terra e a Igreja ainda está a pregar o Evangelho. O profético relógio moveu-se e está posicionado a minutos da meia-noite, enquanto a Igreja diz aos perdidos: nós estamos na hora do juízo, o profético dia da expiação. O mundo antigo está a preparar-se para chegar ao fim e o novo mundo começará em breve. No início do século XIX, crentes de muitas fés, católicos, anglicanos, batistas, judeus cristãos, estudaram as profecias e descobriram de forma independente que a profecia dos 2300 dias iria em breve ser cumprida. Esta convicção deu início a um reavivamento que percorreu o mundo com o texto: Vinda é a hora do seu juízo. Desde 1844, o relógio profético de Deus está a aproximar-se da hora do regresso de Jesus. Se estiver tentado a pensar que 1844 foi há demasiado tempo para que possa fazer parte dos últimos dias, por favor, tenha em consideração os últimos 120 anos que Noé usou para pregar às pessoas que viviam nos últimos dias do mundo pré-diluviano. Os últimos dias de Deus foram 120 anos. Deus tinha julgado o mundo, decidiu que ele estava em condições de ser destruído e definiu quando é que a chuva começaria a cair. Para que as pessoas se salvassem, deviam dar ouvidos à mensagem de Noé acerca da hora do julgamento e entrar na arca. Da mesma forma, nós não sabemos a hora que Deus definiu para a volta de Jesus, mas sabemos que desde 1844 estamos, literalmente, nos últimos dias e num tempo emprestado. Já aceitaste Jesus como o teu Salvador e esperas ansiosamente a sua volta? Se já deu o seu coração a Jesus, não precisa temer de viver nos últimos dias. A volta de Jesus é a bem-aventurada esperança. Como é que pode ter esta esperança? Aceita as verdades que aprendemos do santuário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
confesse-lhe os seus pecados, aceite o sangue que ele derramou em seu favor e peça ao seu Espírito que o purifique do pecado, enquanto se dá a purificação do santuário. Paz, alegria e esperança serão suas quando convidar Jesus para dirigir a sua vida.